Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a mais um dia de Câmera 13, a mais uma semana de Câmera 13, programa da nossa gente. Hoje é terça-feira, mas já a gente começa a bater um papo aqui com a nossa querida amiga Rebeca Garcia para falar sobre o segundo turno da votação da PEC, que prorroga o polo industrial de Manaus, a nossa Zona Franca. Rebeca já está conosco, eu quero já colocar à inteira disposição o nosso WhatsApp para você que vai fazer conosco mais um dia de programa. Gente, o telefone é o 9373-7730. Mandar um abraço carinhoso para Barcelos. Hoje Barcelos está em festa, mais de 200 anos aí de aniversário, e a gente quer mandar um abraço carinhoso e agradecer sempre a acolhida. Mas deixa eu começar o programa dando um beijo aqui na nossa querida amiga Rebeca Garcia. Tudo bom, minha querida? Já começando, mandando votos de parabenização lá para Barcelos, né, Rebeca? Um grande abraço para todos de Barcelos. Sempre fui muito bem recebida em Barcelos. É um povo muito carinhoso. E nós tivemos na última semana trabalhando a questão do setor primário e a gente lembrou também da piscicultura, do peixe ornamental, de como Barcelos pode incrementar a economia do setor primário do nosso estado quando se fala em piscicultura e peixe ornamental. E o turismo, né, que pode ser aquecido porque você já fortalece o setor primário, mas Barcelos é uma área, a pesca esportiva, né? Exatamente. Então você tem como buscar mais recursos, buscar certamente a economia mais até avançada através do setor primário. Agora, Rebeca, falando em economia, vamos falar sobre o polo industrial de Manaus, a expectativa para que essa votação aconteça. Ontem o ministro esteve aqui no Amazonas participando de mais uma reunião do Conselho de Desenvolvimento da SUFRAMA, do CAS. E aí, como é que fica essa votação, minha querida? Então, como todos nós acompanhamos, nós votamos o primeiro turno. A Casa já deu um indício muito positivo de que o segundo turno será uma aprovação com grande quórum, né? Então, foi muito positivo esse primeiro turno. No dia de amanhã, quarta-feira, nós estaremos reunidos com o ministro Berzoini, que vai estar lá no Planalto, já alinhavando esse segundo turno e aí provavelmente saindo com uma definição de data para essa votação. Então, amanhã, às 11 da manhã, nós, deputados federais do Amazonas, estaremos com o ministro Berzoini, provavelmente o ministro Mercadante também. Berzoini confirmado, Mercadante estaria confirmando no dia de hoje, para definirmos as ações de como trabalharemos a PEC da Zona Franca, porque mais importante do que colocar para votar é a certeza de que iremos votar e aprovar. O pior cenário que pode existir é forçar a barra para que seja votado e não se aprove. Então, é preciso que vá com o jogo combinado, sabendo de que iremos sair de lá com um resultado positivo, e a Casa já demonstra que é isso que quer. Agora, nós sabemos, Conceição, que por trás tem aí uma discussão em cima da lei de informática, e das áreas de livre comércio. É preciso que o governo federal, de alguma maneira, se comprometa com a lei de informática e com as áreas de livre comércio, para que a gente tenha tranquilidade na votação da PEC da Zona Franca. Até porque, para os deputados e todo mundo que acompanhou através aí na nossa televisão aqui, através dos meios de comunicação, houve, na verdade, amarraram essa votação da PEC da Zona Franca à lei de informática no segundo turno. Exatamente. Até para garantir para esses estados que, de fato, isso pudesse acontecer, né, Claro, Rebeca? E nós temos que entender... Mas há alguma ameaça, na sua opinião? Não, o que se percebe é o seguinte, que num primeiro momento o governo federal não queria a lei de informática da maneira que eles queriam, que seria uma PEC. Eles não queriam que isso fosse incluído na Constituição, não queriam PEC, e eles também queriam 50 anos. O governo federal não queria os 50 anos, disse que aceitava menos. Então, o líder do DEM apresentou um projeto de lei, aí não mais PEC, projeto de lei, e de 10 anos. Então, passa a mudar o cenário e ter condições de conversa com o governo federal. Nós entendemos, por parte dos estados que defendem essa prorrogação da lei de informática, porque é o mesmo cenário do nosso.
são indústrias de grande porte que precisam de uma garantia de um longo prazo para que haja um investimento e eles tenham um retorno. Então, é preciso que dê essa garantia para que essas indústrias efetivamente continuem a investir nesses estados, né? E nós entendemos também o lado do governo federal, que defende da seguinte maneira: a indústria da informática é uma indústria que a cada ano ela se moderniza, ela muda, ela acelera. Então, você criar uma condição engessada para aquela indústria é prejudicial para o país de alguma maneira. Então, nós entendemos que a questão dos 10 anos, ele é aceitável pelo Planalto, como é aceitável pelo Congresso. Então, eu imagino que amanhã a gente saia com uma posição muito positiva dessa reunião, e eu tenho certeza que a gente volta para o Amazonas aí com uma data definida para a votação do segundo turno, e tenho certeza também que esse segundo turno será um segundo turno vitorioso, para que nós tenhamos a possibilidade de dar mais um passo. Não se encerra na Câmara Federal, vai para o Senado, e existem outras 2 votações no Senado. Mas aí já é meio caminho andado, e aí a certeza de garantia de emprego e renda para Manaus, como nós temos com o Polo Industrial de Manaus. Olha, a gente vai continuar conversando aqui com a nossa querida Rebeca Garcia, e você pode já começar a fazer sua pergunta, mandar abraços, falar um pouco aí da área onde você vive. O Gerson já está com o nosso WhatsApp preparado aí para receber essas mensagens, né, Gerson? Tudo bem? Tudo bem, Conceição. Boa tarde você, boa tarde a deputada Rebeca Garcia. Dizer para você que você pode mandar sua mensagem através do 93737730, faça sua pergunta, né? Parabenize aí, de repente aí um amigo, um parente que está aniversariando hoje, tá bom? Olha, quero saber como estão as negociações para a prorrogação da Zona Franca de Manaus. Essa pergunta aqui é para a Rebeca, né? Então, repetindo aqui, quero saber como estão as negociações para a prorrogação da Zona Franca de Manaus. Eu tenho também aqui uma pergunta da dona Rosa Maria da Redenção. Ela pergunta, se em relação à PEC da Zona Franca, se o cenário é favorável ao Amazonas. Então, o cenário é muito favorável ao Amazonas. O que nós percebemos conversando com os colegas? Bom, somos, para começar, 513 deputados federais. No primeiro turno, na primeira votação, só 3 se posicionaram contra. E nós percebemos o quê? Que esses 3, não é que eles eram contra a Zona Franca, é que eles precisavam construir um discurso para os seus estados, né? Então, assim, é ampla maioria absoluta da casa está com a Zona Franca. E o que nós temos falado e batido na tecla no Congresso, e a gente já vê até outras pessoas usando as frases, e é tão bom quando você fala uma frase e depois vê alguém usando. É reproduzida. Né? Que a Zona Franca, ela está em Manaus, mas ela é do país. Com certeza. Ela contribui muito mais com o país do que o país injeta na Zona Franca. Então, é importante falar que a zona não é tão franca como se fala, né? Nós trabalhamos e muito, e contribuímos e muito com os impostos federais vindos da Zona Franca, que fazem o país crescer cada vez mais. Agora, amiga, muitas pessoas estão falando que esse era o momento para desenvolver a região metropolitana, porque a ideia era justamente fazer com que os incentivos do polo industrial não ficassem só na cidade de Manaus, que é uma capital-estado, mas que esses incentivos fossem estendidos para a região metropolitana. Você, até pouco tempo, estava como secretária de Estado, portanto, o que dizem lá, o que estão dizendo, é que a gente dormiu no ponto. Você acha que isso realmente aconteceu, Rebeca? Como você colocou, quando aconteceu essa situação de parar a parte da região metropolitana, eu não estava em Brasília, estava como secretária de governo, e aí eu acho que a gente precisa ser justo. O colega Pauderney também não estava em Brasília, estava como secretário de Educação. E por algum motivo, a PEC da região metropolitana parou. Agora, o que eu acho nesse momento? Já que nós estamos votando a PEC dos 50 anos, a gente não pode fazer nenhum movimento que possa vir a atrapalhar isso. Agora, é claro, assim que seja resolvido esses 50 anos, é preciso puxar urgentemente a questão da região metropolitana, porque é fato, nós precisamos dos municípios vizinhos aqui, os municípios da região metropolitana, para que a gente possa desenvolver mais, né, a Zona Franca, para que a gente possa expandir mais as nossas áreas
de atuação e para que a gente possa desenvolver mais emprego também na região metropolitana. Minha querida, a Rebeca já está daqui a pouquinho viajando para Brasília, mas uma agora. boa viagem. E na segunda nós vamos estar aqui Tá para certo. mais um Mulher de Parlamento. Hoje Isso é terça, aí, mas até é segunda. segunda. Tá, um abraço. Fica com Deus, minha querida. Olha, gente, quero mandar aqui um abraço carinhoso para você que está nos acompanhando em Itacoatiara. Itacoatiara é sempre uma audiência assim, maravilhosa. A gente quer muito agradecer. Você que está no Iranduba, você que está no Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Barcelos, que tem aniversário aí, parabéns. Para você que está nos acompanhando em Urucará. Gente, não importa. O importante é que você está conosco e a gente fica muito feliz com a sua companhia. Terça-feira, hein, gente? Dia bacana para você tirar as dúvidas, colocar a saúde em dia e receber aqui amigos queridos, como o nosso queridíssimo Dr. Sidney Chalub. Satisfação. Ia dizer botafoguense, mas eu não vou, né? Vou dizer flamenguista sempre. Sempre. É isso? Sempre em paz, sempre bem. E o nosso querido doutor Israel Oliveira, que é cirurgião plástico. É botafoguense também ou? Eu digo também que é para ver se cola. Entendeu, né, gente? Não. Tudo bom? Seja muito Tudo bem-vindo. bom. Qual é o seu Como vai? time, doutor Israel? Olha, eu tento torcer pelos times locais. Eu não torço Tá por time certo, fora é da minha isso casa, mesmo. não. Mas tá certo. Aqui o senhor é nacional, Rio Negro, Princesa, vai jogar Penarol, com o Santos. Princesa com o Princesa. Santos. Torci pelo Nacional aí no último jogo. Pois é, e jogou Deu. bem, né? No segundo vai. tempo, o Nacional entrou e jogou bacana, mas na Tenta, próxima, vamos ter que torcer melhorar. hoje para que a gente leve aí contra o Santos, traga ou deixe essa vitória aqui conosco. Com certeza. Mas hoje vamos falar de uma coisa muito comum, né? E muita gente, assim, causas até de preconceito. A orelha de burro, né? Dumbo. Você já viu esse termo? Muitas pessoas acabam São sofrendo muitas pessoas bullying, sofrendo não é? por Muitas isso. crianças. E eu queria que o doutor Israel começasse, tomando a liberdade, de explicar Claro. o que é uma orelha de abano. Como é que a gente pode dizer que a pessoa tem essa orelha de abano? Sim. Bom, a orelha de abano ela é uma alteração congênita, ou seja, a pessoa já nasce, a criança já nasce com orelha de abano, é uma má formação, né? São algumas alterações na forma da orelha, ou seja, a orelha, aquela orelha afastada do crânio, né? Às vezes com crescimento da concha e também às vezes com malformação do formato da orelha. Então são as necessidades, dependendo da necessidade, a gente vai corrigir com uma cirurgia chamada otoplastia. É isso, eu vou às ruas já, mas eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco a otoplastia, que é essa cirurgia. É uma cirurgia antiga ou dentro da medicina é algo novo? Bom, pela questão estética, é uma cirurgia antiga dos anos de 1800, 1845, né? Foi realizada uma primeira otoplastia, foi realizada devido a uma queimadura, né? E aí, após alguns anos, ela foi realmente realizada por questão estética. Ok, vamos às ruas agora para os nossos questionamentos. Meu nome é Noelle. Doutor, em que caso é indicado a cirurgia na orelha? Bom, a otoplastia, a cirurgia na orelha, ela é indicada quando o paciente tem alterações na forma da anatomia da orelha. Ou seja, quando ela é muito afastada, quando ela tem alguma alteração nessas formas, nessas curvas, ou quando tem uma concha muito grande que deixa afastado. Eu tenho uma pergunta assim, normalmente essas alterações ocorrem na criança e a pergunta é, a partir de que idade a gente já pode fazer a cirurgia para que você tenha um resultado adequado? Por ser uma alteração congênita, Sidney, uma alteração que a criança já nasce, ela vai, aos 3 anos, ela vai ter mais ou menos 85% do tamanho final da orelha. A orelha é uma das partes que cresce mais rápido no organismo da pessoa. Então, aos 3 anos, a criança já tem mais ou menos a orelha formada. Lá pelos 5, 6 anos, a criança já pode se submeter a uma otoplastia. Ou seja, a otoplastia é uma das poucas cirurgias plásticas que pode ser realizada em criança, a cirurgia estética, né, considerada então, estética. sempre a questão da orelha sempre vai ser uma intervenção cirúrgica mais em função da estética ou não? Em que momento você vai precisar passar por uma intervenção cirúrgica, ainda que não seja a questão da estética? Bom, a orelha, a otoplastia, ela não traz uma alteração funcional.
ela não traz uma melhor audição, não traz, mas ela pode melhorar a autoestima da criança, ela pode melhorar a personalidade da criança, porque quando ela entra na escola, ela sofre o bullying. O bullying é aquela agressão, aquela perseguição que as crianças sofrem na escola e trazem uma série de alterações psicológicas para a criança. Então, essa criança, sendo realizada a cirurgia antes do período pré-escolar ou quando ela está iniciando o período pré-escolar, ela tem um desenvolvimento melhor, uma autoestima melhor e ela não sofre essa perseguição, ela não sofre esse trauma. Olha, a gente vai às ruas novamente. Eu tenho aqui já uma dúvida, porque muita gente diz, o ditado popular, nossa, a orelha é grande, vida longa. Isso é mito ou isso é verdade, hein, gente? Já já vocês respondem, mas vamos aí a mais um questionamento. Meu nome é Leane. Doutor, a pessoa que tem orelha de abano sofre de audição ou o problema é só bullying? Bom, a otoplastia, os pacientes que têm alteração somente anatômica, pode estar algumas vezes relacionada com problemas de audição, mas no geral, quando os casos de orelha de abano, vem somente com alteração da forma da orelha, ela não tem alteração funcional, é somente morfológica, é somente a forma que está alterada. Então é mito. Quem tem a orelha maior vive mais? É um mito. É mito. Outra coisa, a orelha, depois de a pessoa envelhece, a orelha cresce. É mito ou verdade? Isso é verdade. Isso, mesmo? as extremidades, elas têm um crescimento das partes moles. Não exatamente da cartilagem, mas o nariz, a orelha, são as extremidades que crescem com o passar dos anos. E aí, como é que tá a sua orelha, hein? Já parou no espelho para dar aí uma verificada? E eu quero já chamar o Gerson, que está com o nosso WhatsApp, nossas redes sociais, para ver quem está conosco nesse momento. Mas, doutor Israel, doutor Sidney, a questão, a gente fala muito a questão da estética e eu acho bacana quando você pode buscar uma melhor qualidade, né? Porque isso traz qualidade de vida quando você também se sente bem. Agora, qual é a função da orelha? Porque a gente fala no tamanho, na anatomia, mas existe alguma função? Sim, sem dúvida. A orelha, essa formação da orelha anatômica é exatamente para captação do som. Existem muitos animais que têm uma musculatura muito desenvolvida na orelha e conseguem movimentar, posicionar a orelha para melhorar a audição. A nossa orelha é fixa, ela não tem movimentação para captação de som, mas ela funciona realmente como uma concha que vai captar som e vai direcionar o som para o conduto auditivo para que você consiga escutar melhor. A gente falou aqui, a Conceição falou da orelha como estética, mas a cirurgia do nariz nem sempre é uma cirurgia somente estética, ela é funcional. Quando é que você tem uma indicação de uma cirurgia de correção plástica do nariz? Que eu acho que isso é uma harmonia. Orelha e nariz, as pessoas sempre têm que ter essa harmonia. No caso da rinoplastia, a cirurgia de nariz, ela tem indicação, às vezes, quando o paciente não consegue respirar bem, essa é uma questão funcional, né? E aí, para melhorar a respiração, pode ser uma alteração de septo, vai fazer uma septoplastia. E junto com a septoplastia, muitas vezes, a maioria das vezes, o paciente pede para melhorar a estética. Sempre tem aquele pedido. O paciente não está respirando bem, aí precisa fazer a cirurgia, a rinoplastia. Aí ele pede, doutor, não dá para melhorar isso aqui? Não dá para melhorar alguma coisinha aqui? A gente sempre melhora, né? Sempre dá para melhorar um pouco mais, o paciente não é verdade? sempre fica feliz. Sempre. Olha, vamos agora às nossas redes sociais. Nosso querido Gerson trazendo aí as informações. Muita gente participando, né, Gerson? Quem está conosco nesse momento, hein, Gerson? Legal, né? Olha, você continua... Oi? Como que a minha anda orelha, não a sua sei. orelha? Só dando uma olhadinha aqui. Eu tô vendo se não está crescendo muito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deu botar no ar aí a orelha do Não sei se está Gerson? crescendo muito. Bacana. Acho que tá legal, né? Boa tá a legal, sua orelha. Né? Tá dentro da normalidade, Tá né? dentro da normalidade. Pois é, Conceição, olha, mas tem aqui uma opinião, olha só, meu pai tinha orelhas grandes, mas ele morreu com 63 anos, não tem nada a ver. É a opinião da telespectadora, né? Olha, tem mais aqui, olha, querida Conceição, gostaria de relatar que na cidade de Borba a população não está respeitando as faixas de pedestre. Olha aí com a palavra aí, né, as autoridades lá de Borba, então, né? Olha, houve uma grande vitória para o município de Itacoatiara porque foram aprovados 68 projetos da FAMPEAN também. É o telespectador aqui se movimentando, dando a sua opinião aqui, né? Olha, gostaria de parabenizar o programa que está excelente, tanto com a deputada Rebeca Garcia como também com os médicos, tá? Mas, Conceição, deixa eu divulgar aqui rapidinho que a diretoria da CESAL está convidando todos os sócios e dependentes registrados na CESAL para participarem da festa do Dia das Mães, que será realizada no dia 9 de maio à noite, na sede do Simpósio,
Sol, próximo à sede da Suzan, que fica aqui na rua Filomena, número 2, Jardim Petrópolis, a partir das 20 horas, aí vai até pela madrugada, e aqui pertinho da Band Amazonas, então você está convidado, você que pertence aí à CESAL. É isso, Conceição? Ok, então, olha, gente, hoje é terça-feira, estamos aqui recebendo nossos queridos amigos, doutor Sidney Chalub, o flamenguista de coração, está aqui sempre conosco, levando informações importantes, e hoje também com a presença do nosso querido doutor Israel, ele é cirurgião plástico e faz ortoplastia, que é justamente a cirurgia estética da sua orelha. A gente volta a ir às ruas de Manaus, muita gente fazendo pergunta, e é aquele momento que a gente tem para tirar as suas dúvidas, tá bom? Vamos às ruas. Doutor, meu nome é Ediel. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Quem tem orelha de abano pode ter filho com o mesmo problema? É genético? Pode. É uma característica, uma característica genética. O filho pode herdar sim a característica do pai. Pode Agora, quem tem mais problemas assim em relação à orelha? As mulheres ou os homens? Tem algum estudo ou não? Sem dúvida, os homens, porque usam cabelo curto. As mulheres, elas conseguem prender a orelha com cabelo. E ainda colocam um brinco, né, gente? Que aí já vai amenizando. As mulheres geralmente chegam no consultório sempre com cabelo preso, elas usam cabelo longo e preso, e após realizar a cirurgia de autoplastia, elas fazem questão de usar o cabelo preso. Usar um brinco mais chamativo, então isso é uma característica bem marcante quando a gente opera uma mulher. As pessoas que costumam furar várias vezes a orelha, porque também tem isso, não é? Muitas pessoas acabam fazendo esses furos, não só um ou dois, mas toda a orelha. Isso tem algum problema? Algum prejuízo ou não? Bom, existe a possibilidade de infecção nesses furos. Assim, todo mundo que vai furar a orelha tem sempre que ter com cuidado de furar com um profissional, em algum lugar que tenha condições sanitárias adequadas. O lóbulo da orelha, quando a gente fura o lóbulo da orelha, não tem riscos de infecção da cartilagem. Agora, quando se tem a infecção da cartilagem, é um caso muito sério, que geralmente leva a malformações muito grandes. E tem também a questão dos lutadores de MMA, de jiu-jitsu também, que é muito comum, traumatizam bastante, ficam com hematoma e aí modifica realmente a cartilagem. Alguns estão deixando a profissão e estão solicitando cirurgia para correção. É uma cirurgia complicada, mas também é possível de ser realizada. Seguinte, vou chamar o padre Adelaí Cuevas. Depois eu quero perguntar uma coisa aqui para o doutor Israel, mas após a mensagem aí de otimismo do padre Adelaí. Olá, Conceição. Muita luz para você, mulher. Para esse povo todo que está vendo aí, gente, viu? Deus abençoe e proteja. Seja a diferença, faça a diferença. Por exemplo, liga para nós, faz a diferença. Manda um e-mail para nós. Nós queremos rezar por você, nós queremos pedir para Deus abençoar você. Faça a diferença. Não seja o mesmo, não seja parecido. Pior coisa do mundo é quando alguém compara a gente com alguém, né? Ah, mas fulano de tal fazia assim, você tem que fazer também. Não tem nada disso. Ninguém é igual. Deus não criou a gente igual. Por isso me criou com uma arcada dentária única, me criou com uma impressão digital única, ninguém tem. E também você já pensou se tivesse dois padres lá aí, não ia dar certo não, né? Então, pensa bem, você é único, por isso faça a diferença. Faça o melhor, faça o máximo, aquilo que der. E também não fica murmurando por aquilo que não conseguiu fazer, viu? Porque não vale a pena. Faça a diferença, seja a diferença. Pensa, valeu! Ok, padre Adelaí, um beijo para o senhor, muito obrigada. Olha, vamos mostrar aqui algumas personalidades que também tinham esse probleminha de orelha, né? Se você entendeu, tinham, né, esse probleminha. Porque fizeram cirurgia. Olha aí. E talvez muitos deles fizeram sucesso porque tiraram a sua orelha de abano, aqui? Né? Bom, o Brad Pitt, que é considerado um ator, né, bonito, faz sucesso, ganha milhões aí por filme. Ele é uma pessoa que tinha uma orelha aí mal formada, ele tinha uma malformação na orelha que foi corrigida pela cirurgia plástica, fez a autoplastia. Nós temos aqui outros exemplos. A autoplastia é uma cirurgia que ela altera, deixa bem característico, é uma mudança bem característica. Você consegue ver uma mulher aqui bonita, mas que apresenta aqui uma orelha de abano, e aí com a correção... Um pouquinho só, né, de orelha. Pouco, mas o resultado, a mudança é muito grande, o resultado é imediato. Logo após a cirurgia a gente percebe essa mudança. Ok, olha, o doutor Sidney tem uma pergunta que é mais comum do que se imagina. Na verdade, tem duas.
A primeira, eu conheço 2 amigos chamados B1 e B2, extremamente danados. E eu acho que eles levaram muito puxão de orelha. Puxão de orelha vai alterar o tamanho da orelha? Isso é para o B1 e B2, são 2 amigos meus. Não, o puxão de orelha pode dar puxão de orelha à vontade, que não cresce a orelha, não. Esse daí é uma característica genética. Mas é melhor não dar esse puxão de orelha, né? E, ao contrário, as pessoas que têm orelha de abano, a gente vê muitas pessoas, principalmente as mulheres, elas colocam esparadrapo tentando grudar para diminuir o espaço. Isso tem algum efeito ou Olha não? só, existe somente uma possibilidade. Na hora do nascimento, até 72 horas, a possibilidade de se fixar a orelha e tentar modificar a forma. Mas isso daí é porque a criança ainda está sob efeitos de grande quantidade de hormônio da mãe. Então, nas primeiras 72 horas, quando a criança nasce, a cartilagem ela pode se alterar. A partir das 72 horas, esquece que realmente só a cirurgia para dar jeito. Doutor Jael, a gente está mostrando aqui uma imagem, eu vou já mostrar aqui. Né? Sim, o que aconteceu aqui nessa são origem? lesões. Então, aí no caso, esse paciente ele tem uma alteração chamada microtia. Ele tem não só uma malformação, uma malformação um pouco mais grave. Esse paciente aí, uma microtia é uma malformação em que a orelha ela é pequena, bem mal formada, e aí você tem que fazer uma correção, uma autoplastia, inclusive com enxerto, às vezes de cartilagem de pele, para melhorar o aspecto da orelha desse paciente. Já é outra coisa muito comum, e aí chega até para mim, as mulheres que principalmente colocam brinco muito pesado e aquele buraco abre muito ou às vezes até parte. Nós temos imagens e aqui. Isso é uma coisa comum na sua prática e a correção disso é feita através de cirurgia com anestesia local ou com anestesia geral? Como é que você faz essa correção daquelas orelhinhas assim que peso e a gente vê brinco, partido, às vezes, ou parte, brinco muito largo, né? ou aquelas pessoas que usam largador e depois elas se arrependem. E como é que faz esse tratamento? Tudo isso é possível. Essa correção, essa correção do paciente aí, nesse caso aí dessa imagem, a paciente que usou brinco e acabou rasgando a orelha, o lóbulo, né, da orelha. Esse daí é possível fazer uma lobuloplastia. A gente tem que fazer, a paciente vai permanecer com uma cicatriz, mas acaba cobrindo com um brinco. É feita com anestesia local. Existe também a possibilidade do paciente que usou o alargador, esse caso aqui, e aí depois de um tempo a pessoa se arrepende, é modismo, acaba se arrependendo. Também é possível fazer a correção dependendo muito do estado da orelha. Agora, né? essa cirurgia, o senhor falou que é uma cirurgia, é apenas um pontinho ou é uma intervenção mesmo cirúrgica? Não, esse caso aí é uma intervenção cirúrgica com anestesia local. Existe toda uma técnica, existe todo um cuidado, é um trabalho de retalho, é uma questão geométrica, de geometria. Não é simplesmente cortar e tentar dar um pontinho lá, porque senão as forças de tensão, elas acabam abrindo ponto e não dá um bom resultado. Então, o estudo geométrico de como vai ser feito isso é importante, por isso que a gente tem um treinamento aí bem longo para isso. Ok, a gente vai novamente às ruas para mais um questionamento. Doutor, meu nome é Cátia Simone. A cirurgia da orelha é simples? A anestesia é local? Tem complicações? É o que o senhor acabou de dizer, não é, doutor? Eu acho que ela quer falar a cirurgia da orelha de abano. Né? Bom, a cirurgia de orelha de abano, ela pode ser realizada com anestesia local. O paciente realiza a cirurgia e é liberado no mesmo dia para ir para casa. Claro que tem todos os cuidados com o curativo e o pós-operatório. Tem que se ter cuidado para não formar hematoma, para não ter sangramento. Também tem que ter o cuidado, o risco que se tem é o risco de infecção e algum risco com anestésico local. Mas isso daí a gente tem que operar o paciente num ambiente hospitalar, com cuidado, né, onde tenha suporte para dar toda a segurança para o paciente. No geral, ela é considerada uma cirurgia simples, né? Mas a gente deve sempre ter todo o cuidado, porque a gente está sempre lidando com a vida de um paciente. Agora, doutor Israel, só falando em cuidados, que tipo de cuidados nós devemos ter? Porque, às vezes, a questão da orelha, nem sempre as pessoas sabem como limpá-la. Sim. Tem algum cuidado especial? Tem pessoas que usam muito cotonete, aí outras me dizem, nossa, você adoeceu do seu ouvido porque usou muito cotonete. Como que se limpa a orelha?
melhor mesmo limpar com água e sabão. É sempre... É mesmo? Nós recomendamos não cutucar a orelha. A gente tem muito cuidado de infecção, porque quando você usa... Cotonete. Tem gente que usa grampo, palito, tampa de caneta. Não façam isso, porque aquela cera é uma proteção do seu ouvido. Dentro do conduto auditivo existe uma película, né, o tímpano, e geralmente a pessoa não tem cuidado, às vezes vai usar cotonete ou vai usar grampo e acaba perfurando o tímpano, e aí é um caso sério, caso que também pode dar otite. Tem que ter cuidado com isso, tá? Ok, a gente vai para mais um questionamento. Só essa imagem aqui, rapidamente, me chamou a atenção, gente. Aqui, doutor. Ah, sim. Esse daí é uma imagem, é um queloide. Isso é um tumor. Queloide. Queloide é uma também situação muito comum para quem perfura em locais piercing, né? Quem faz, coloca piercing. E tem que ter uma característica genética também. A paciente tem que ter tendência a ter queloide, né? Pode ser retirado, pode ser feita a cirurgia, mas também tem que ser feito um acompanhamento, um tratamento bem rigoroso para não retornar essa lesão. Ok, a gente tem mais um questionamento. Vamos lá. Doutor, meu nome é Francisco Moura. Eu queria saber se a cicatriz fica aparente e quanto tempo a pessoa tem que ficar de repouso. Tem muita gente mandando aqui mensagem de WhatsApp. Olha, boa tarde a todos. Um ótimo assunto, né, no Câmera 13 com os doutores. Lá quem está assinando aí é a Kelly. Um abraço, Kelly, para você. E obrigado aí, né, por estar sintonizando o Câmera 13. Oi, Conceição, estou ligada do programa. Manda um alô para mim, Cleide. Beijo para todos. Beijos. Pois é, olha, boa tarde. Manda um alô para nós aqui em Itacoatiara. Estamos assistindo o programa. Quem está mandando aí é a Eike, né? Ou Eike, lá de Itacoatiara. Um abraço, então, pessoal de Itacoatiara. Tem uma outra aqui, deixa eu ver aqui. Doutor, minha filha nasceu com a orelha normal, mas depois ela foi crescendo a orelha da filha da nossa telespectadora, e ela quer saber se houve algum problema, né? Tem mais uma aqui, Conceição. Cadê? Conceição, é verdade que quem tem orelha grande, já passou aqui, olha. Era uma pergunta, quem tem orelha grande vai custar morrer? Se é verdade ou mito, né? Olha, meu nome é Nilson, minha filha é o que a gente espera, né, gente? Lá... tá mandando um alô para a filha dela, né, Nilson? Dona Nilson, um abraço para a senhora. Beijo para todo mundo, né, Jéssica, que está acompanhando beijo para todo mundo. Obrigado a você que está mandando a sua mensagem, então. Bacana. Doutor Jael, esse caso da criança que nasceu com a orelha normal e depois a mãe acha que cresceu mais. Como eu falei, até 3 anos, 4 anos, 5 anos é um desenvolvimento normal. Então, dependendo do crescimento da cartilagem, a orelha ainda pode, uma alteração que era discreta, ela pode passar a ser mais perceptível com o crescimento. Ok. Olha, e a cicatriz? Pena. Não, a cicatriz fica só aparente. Responder o telespectador. A cicatriz é muito discreta, ela fica atrás, é praticamente imperceptível. Okay. É bem tranquila a cicatriz. Gente, olha, amei aí esse bate-papo, foi muito bom, né, doutor Sidney? Maravilhoso. Eu queria me despedir, queria mandar um abraço para o B1 e B2, é brincadeira, vocês não têm orelha grande, e dizer que hoje tem o forró do Tutu, do Tubarão, amigo nosso, semana que vem vai iniciar o forró do Sindicato dos Vagabundos. É mesmo? É olha lá no Alto Bia, o amigo presidente Sandro, eu vou lá prestigiar e dar um grande abraço em você semana que vem. Ok, doutor Jair, foi um prazer tê-lo conosco. Venha sempre. Eu quero agradecer Muito obrigada. Os telespectadores, o programa maravilhoso. Gosto muito de vir aqui. Obrigada. Olha, gente, com relação à minha orelha, depois o doutor Jael vai dar um diagnóstico para você, mas eu posso dizer que de 1 a 10... 1,5. 1,5. De problema ou de... Não, 1,5 de abano, 1,5, né? Tá certo. Então, obrigada, meu amigo. Muito... Obrigada. Tem um abanozinho sim, gente. Deixa eu ser clara aqui pra você. Gerson, tudo bem? Hoje tem futebol, né, Gerson? Tem Santos? Hoje? É hoje? Não, é quinta-feira. Santos é quinta-feira. Quinta-feira? Santos e Nacional. E amanhã tem futebol. Santos e Princesa. E Princesa. Todo mundo torcendo por Princesa. Pois é, todo mundo torcendo. Gente. Mas, Conceição, só agradecer a você que mandou o seu WhatsApp, né, a sua mensagem. Não deu pra ler todas, mas a gente agradece a você aí pela sintonia, tá sintonizando aí o programa Câmera 13. E mandaram uma mensagem aqui pro Dr. Sidney, dizendo que ele é um ótimo médico e que é o cirurgião dessa pessoa que mandou a mensagem pra gente. Bom, né? Que nossos queridos sempre sendo muito aplaudidos aqui. Coisa boa. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, a gente se vê aqui na Band para mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente. Todo mundo continua aí de olho na tela da Band. Tchau.